Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta edição, a esse encontro para o estudo do livro Perispírito. Nós agradecemos a presença, agradecemos aqueles que já estão acompanhando e, como sempre, sugerimos, que partilhem, que comuniquem àqueles amigos que têm interesse no estudo sério da doutrina espírita. Nós sabemos que o assunto perispírito é central, se queremos compreender verdadeiramente a maioria das explicações espíritas, né? Poderíamos até dizer que esse é um conceito tão fundamental que, se fosse derrubado, nós teríamos uma série de dificuldades, né? Contudo, o que acontece é exatamente o contrário, né? Se a verdade é a verdade, ela vai se manifestando e se apresentando a todos. E embora muitos não compreendam, como as coisas se passam quando falamos de fenomenologia espírita, os fatos vão se apresentando e vão falando por si mesmos, né? Nós espíritas temos, felizmente, a compreensão desses fenômenos e podemos compreendê-los e explicá-los. Então, hoje nós continuamos no capítulo 5, falando das provas do perispírito. E lembrando que nossa argumentação, né, ela tem um caminho, né, que é o caminho, na verdade, nós falamos, e acho que isso é importante que deixemos claro, né, nós falamos da questão das provas. No início do capítulo 5, nós discutimos a questão do que é prova, prova científica, e não científica. Então, nós sugerimos que as pessoas interessadas deem uma olhada, né, nesse material, porque nós temos a necessidade, né, de discutir esse tipo de assunto. Para nós, há coisas que são já aceitas sem problema nenhum, quando falamos entre espíritas. Mas quando falamos com aqueles que não possuem, os fundamentos que possuímos, claro que devemos dar um passo atrás para poder, como o próprio codificador sugeria, né, definir os termos, definir as condições do debate. Então, aqui nós falamos das provas da existência, estamos falando, né, das materializações, que é o segundo item aqui nas provas objetivas. Depois teremos provavelmente com certeza, dois estudos sobre a questão dos desdobramentos, que é um longo item, assim como este das materializações. E provavelmente depois reagruparemos os outros em um ou dois encontros. Estamos ainda planejando, né? O fato é que tem muita coisa acontecendo nessas áreas, né? Então você pode achar que ah, as materializações são uma coisa do passado. Na verdade, né, elas acontecem ainda, embora talvez com um número menos significativo. O desdobramento, né, há livros escritos recentes. A fotografia transcendente, nós temos pesquisadores no mundo todo trabalhando nisso, e assim por diante, né? Então, nós hoje falaremos das materializações, é a parte final do assunto, lembrando que materializar é adensar, né? Reconverter valores fluídicos, tangibilizar, ou seja, tornar, né, algo que você pode tocar, aquilo que é sutil e indefinível ainda ao quadro dos conhecimentos terrestres. Então, quando os espíritos utilizam, né, a materialização, eles estão possibilitando, né,
tornando material, digamos assim, aquilo que para nós ainda é extremamente difícil, para a ciência e para as concepções terrenas, né, de compreendermos adequadamente. As materializações, nós temos pesquisas, né, de grande importância, aquelas feitas por William Crookes, por exemplo, Charles Richer, Notzing, Bosano e todos os grandes pesquisadores dos as primeiras décadas ali do século XX, final do século XIX. Nós temos, né, infelizmente na época não se tinha, né, um material avançado como temos hoje, né? Um simples celular hoje poderia fazer um estudo completo, né? Com vídeo, fotos de alta definição e tudo mais. Mas ainda assim, estes bravos pioneiros tiraram fotos, pesaram, se cercaram de muitas precauções para poder se assegurar que os fenômenos estavam ocorrendo dentro da normalidade, da honestidade. E claro, nós poderemos ler, né, poderia ser um estudo em si, as fraudes e onde há seres humanos, há, né, a possibilidade de termos problemas. Mas, no geral, estamos falando aqui de pessoas muito sérias, né? Não estamos falando de pessoas que estão brincando. Eram doutores, professores universitários, pesquisadores de grande renome. William Crookes, né, não era um bobinho. William Crookes é um prêmio Nobel de Física, um dos pais da ciência moderna, né, com os raios catódicos, descobridor, né, do tálio e outros elementos químicos. É um homem de grande saber, de grande capacidade, né? Nós diríamos aí um Sherlock Holmes da sua época, né? Então, não estamos falando de alguém que poderia ser enganado facilmente, né? Isso não. E as pesquisas que ele fez com o espírito Kate King e com a médium Florence Cook são de grande importância, né? Entre outras. Então, nós sabemos que nas materializações podem se formar mãos, rostos, bustos, corpos inteiros. Essas mãos podem tocar, é, materializam-se, às vezes de maneira completa, incompleta. Mãos que movimentam objetos, né, dão tapinhas nas pessoas, cumprimentam. Nós temos, né, seres animados, vivos, com todas as características de um ser vivo. E quem nos diz isso é Leon Denis, no livro No Invisível, né? E nós sabemos que esses fenômenos foram largamente estudados e muito comuns no início do século XX, o que mostra, né, final do XIX, início do XX, com uma profusão de médiums, né, que tinham essa faculdade. Então, que é certamente algo planejado pela espiritualidade, né, para impressionar e chamar as pessoas ao estudo. O que aconteceu, porque muitos desses cientistas eram pessoas materialistas, né, não tinham nenhuma ligação com igrejas e espiritualidade, mas muitos acabaram profundamente transformados, como William Crookes, por exemplo. Esse fenômeno, ele é muito importante porque, assim como os fenômenos de incorporação podem nos iniciar nas leis profundas da psicologia, e isso aqui nós explicamos, né, de uma maneira muito clara quando fazemos o estudo do livro No Invisível, que temos, né, também na Consolar e Esclarecer, no canal Consolar e Esclarecer. Leon Denis faz um estudo, né, de como as incorporações nos levam a analisar em profundidade a psicologia humana. Contudo, a reconstituição das formas de espíritos nos vai familiarizar com os estados menos conhecidos da matéria, mostrando-nos que a ação
que ação pode a vontade exercer sobre os imponderáveis. Ela nos fará penetrar nos mais íntimos segredos da criação, ou antes da renovação perpétua do universo. E o grande autor, né, o grande pioneiro do Espiritismo, ele tem toda a razão. É porque realmente a questão dos fenômenos de materialização nos colocam diante dos segredos da própria vida, né? Então, essa questão que a própria biologia ainda não é capaz de responder, o que é a vida, né? Ela responde de uma maneira muito imprecisa ainda, né? Assim como a física não é capaz de responder o que é a eletricidade, né? É um fluido, uma coisa que os elétrons e prótons possuem, né? Que podemos medir, controlar, mas não sabemos exatamente o que é. E a mesma coisa a vida, né? Algumas criaturas apresentam essa propriedade de onde ela vem, como ela é, e que níveis de matéria existem no universo, né? Como ele vai dizer, aliás, na sequência, né? Próprio Kardec, ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. Isso é muito importante e talvez seja uma das grandes diferenças entre nós espíritas e nossos irmãos de outras filosofias, religiosas ou não religiosas. Nós vemos o universo como um universo regido por leis. Deus como um ser profundamente inteligente, com uma inteligência suprema do universo. E essa, né, não é que uma das suas características, né? Então, nós entendemos, e Allan Kardec aqui, diante desses fenômenos, ele deixa claro, né, nós estamos nas fronteiras do mundo invisível. Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, né, que o homem da atualidade é como alguém, como um pesquisador diante, né, ele está diante de alguns arbustos e atrás desses arbustos você tem a floresta, né, uma floresta como a floresta amazônica. Então ele está ali no início do seu estudo, né, da vida e da realidade. Então é um pouco isso, essa humildade que nós temos que ter. A física está vivendo hoje um problema, né? Basta vermos os vídeos da Rosenfeld. O canal está em inglês, mas ela é de origem germânica, né? E ela tem criado polêmicas, né, com os seus pares, porque ela fala da inutilidade, né, da falta de perspectivas e de saída para a física atual, que não sabe mais o que fazer, né? Não é capaz de avançar. Não há grandes renovações, descobrimos partículas ou supostas partículas que não acrescentam grande coisa e gastam-se trilhões, né, para fazer esses aceleradores. Então está claro que nós estamos precisando olhar em outra direção. E é uma pena que essas pesquisas, né, que nós estamos falando aqui foram interrompidas e continuam, na verdade, mas de uma maneira muito ainda quase que sacrificial da parte de alguns pesquisadores, né? Então, mas Allan Kardec tem aqui uma visão muito importante, né? Ele diz: nós teremos novas leis. E estas leis, é claro, terão que incluir a consciência humana, como a própria física quântica já sugere, né? O papel da consciência humana no universo é, pode ser expresso por leis e uma compreensão que o Espiritismo pode nos ajudar a construir, mas que precisaremos de muita ciência, muito estudo, mas não poderemos fazer isso sem uma mudança de paradigmas, né? Não é possível. Para olhar para o outro lado, os cientistas precisam de uma mudança de paradigmas, né?
Aqui, Aksakoff, né, falando, quando falamos do mecanismo, ele vai nos falar da existência desse fluido, né, que tem características. Esse fluido que nós já estudamos no nosso encontro passado, mas ao qual voltaremos com certeza, né, porque há livros mesmo em português, escritos no Brasil, né, do professor Tubino, e outros que valem a pena nós fazermos uma análise, né? São material muito sério e com hipóteses muito interessantes, os livros do professor Andrade, né? Então Hernani Guimarães, né? Então nós precisamos, com o tempo, ir avaliando, né? Estudando para aprofundarmos as nossas noções do assunto. Esse fluido que é o ectoplasma, ele é interessante, diz Aksakov, porque ele tem uma natureza material, mas ele responde ao pensamento, né? Então, as descrições, né, das pesquisas feitas na época que nos referimos, há um momento em que o cientista quer medir, né, pesar o ectoplasma e ele pensa nisso, né, pensando, olhando para o ectoplasma e ele diz, né, o ectoplasma começa a se mover para a balança. Então é muito interessante porque é um fluido que responde ao pensamento. Então, nós somos feitos, né? Esse material está na nossa Constituição, como estudamos na semana passada. Ele está ali, né, na interface corpo-perispírito. É como uma produção nessas duas dimensões, né? Um entre os dois, digamos assim. E isso é muito importante porque o controle disto, né, pela mente humana, poderia nos colocar diante de possibilidades extraordinárias, né? Então, imaginemos o que poderíamos fazer, né? E não vamos nem fazer o ensaio aqui do que seria isso, né? Porque acho que com um pouco de criatividade nós podemos imaginar as possibilidades que se escondem atrás disso. Por exemplo, o fato de que o próprio Cristo, né, levitava, se deslocava com uma facilidade muito grande, estava numa montanha e de repente aparece ao lado dos discípulos no meio do lago. Então, nós entendemos que as possibilidades que esse fluido nos dá em termos de cura, então tudo isso é muito, muito vasto. Nós estamos, como diz Kardec no início, na fronteira do país. Então, ainda precisaremos de muitos estudos, né, para compreender o ectoplasma, sua natureza, sua estrutura. Já explicamos na semana passada que a famosa fórmula, né, do James Black não tem fundamento nenhum. Mas esses estudos merecem, né, uma atenção muito especial. E nós espíritas, né, embora não devamos abandonar, né, a, a dimensão que o espiritismo tomou no Brasil, acho que a, o trabalho, né, que nós temos no Brasil, dos grandes médiuns, dos grandes líderes, né, desde Bezerra de Menezes, Inácio Bittencourt, e tantos outros, até Chico Xavier, nós compreendemos a verdadeira razão do Espiritismo, né? Por que todos esses fenômenos, para onde eles nos levam, e se não houver a partir deles uma compreensão do Evangelho e da possibilidade de transformação do ser humano, tudo isso terá sido em vão e não passará de mera curiosidade, né? Poderemos até avançar cientificamente, mas não entenderemos o propósito disto. Nós, com o trabalho destes médiums e, sobretudo, de Emmanuel e André Luiz, nós entendemos, né, a importância vivencial, moral, espiritual do fenômeno e não devemos abandonar esta postura. Contudo, nós deveríamos investir um pouco, né,
no desenvolvimento da ciência espírita. E é muito interessante porque às vezes vemos professores espíritas, né, que estão em universidades e alguns estão trabalhando firme para desenvolver este aspecto, né, e outros ficam numa posição de crítica, né, criticando pesquisas passadas porque não foram reproduzidas. Bom, mas o que é que essa pessoa está fazendo, né? Se é um doutor na universidade, tem um cargo numa grande universidade brasileira, tem laboratórios à sua disposição e você não propõe pesquisas, quem vai propor? Né? Não é o seu Joaquim, né, do Centro Espírita lá no interior do Brasil, que não tem acesso a nada disso. Então, nós precisamos inovar, investir, buscar, né? E os grandes empresários espíritas, deve haver, né, poderiam bancar pesquisas também independentes, né, para que nós fôssemos buscar, por exemplo, assuntos como as casas mal-assombradas, né, os poltergeists, localizar médiums de materialização que pudéssemos ainda pesquisar com equipamento moderno. Então, tudo isso está na mesa, né? Agora, o que nós temos é o que está feito, e é isso que nós estamos estudando, né? Aliás, em toda boa pesquisa científica, deve-se fazer uma revisão da literatura, né? Para não se chover no molhado, como diz o ditado. Então, é claro que nós precisamos, né? Os proceedings, né, destas pesquisas devem ser analisados, nós devemos conhecer, né, o que eles fizeram, os procedimentos e protocolos e assim por diante, né? Então há livros calhamaços aí, né, Sharing Notes e outros, Okorowicz, né, o polonês. Nós temos vários pesquisadores que trabalharam nessa área e deixaram um material muito vasto. Só o trabalho de Richer são milhares de páginas, né? O Richer era um gênio, prêmio Nobel de Medicina e um homem de uma inteligência extraordinária, né? Então, nós estamos diante de gente muito séria. E isso nós precisamos valorizar, né? Para ir avançando também esse aspecto da pesquisa espírita. As materializações, há uma classificação, né? Nós não vamos ficar aqui, nós podemos falar assim de modo muito rápido, porque nós vamos voltar a isso à medida que falamos, né? Rapidamente, as materializações de tipo mediúnica, né, aquela que o médium fornece, ectoplasma, elas podem ser completas, né, ou parciais, podem ser divididas, ele divide em animadas e inanimadas, né, e estas animadas podem ser completas e parciais, né, podem ser autônomas ou conjugadas, singular e múltipla, simultânea, tangível ou não tangível, luminosa ou não luminosa, e assim por diante, né? Nós veremos, à medida que explicamos e discutimos os fenômenos, como podemos voltar a essa classificação, né? Então, nós temos um processo, né, que tem uma grande complexidade. As pessoas poderiam perguntar: mas então vamos voltar a fazer materializações? Vamos investir nisso. Sim, seria ideal, mas no texto de André Luiz, no livro Missionários da Luz, nós temos uma advertência, né, sobre a complexidade do fenômeno. Diz-nos o texto: trata-se de um processo sumamente complexo e que demanda, além da competência, participação, que o texto, né, do Dr. Zalmino, participação abnegada dos espíritos operadores. Em lição magistral de André Luiz, ele nos diz, né, para que os trabalhos alcancem bom êxito, agora em vermelho aqui, desde os momentos de preparação, né, a preparação, desde os momentos de preparação do ambiente, com a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos, e a ozonização, né, necessária como trabalho bactericida,
até a meticulosa preparação do sistema nervoso do médium para a liberação do ectoplasma e a delicada corporificação do espírito designado para a tarefa. Então, nós temos uma série de etapas delicadas e nós veremos que, se tudo der certo, do ponto de vista técnico, ainda existe a questão, né, que Emmanuel vai nos indicar na sequência, né, sobre os perigos das materializações. Enquanto emissários da sublimação se fazem sentir no propósito de socorrer-nos caridosamente, então aí, né, ele está falando, enquanto os espíritos nobres fazem esse esforço imenso para vir, né, manifestar-se, formas, pensamentos de natureza menos digna podem adquirir consistência física. Depois de nascerem, às vezes, no próprio cérebro mediúnico, menos evangelizado, ou na vida íntima dos assistentes, alterando o programa de ação que deveria ser mantido no mais elevado nível moral. Então, assim, eu não vou nem tentar, né, entrar no que poderia ser isso, porque já fica meio claro aqui, né? O que poderia acontecer, né, se formas, pensamentos, ou seja, se imagens que nós cultivamos mentalmente, frequentemente, né, elas vão formando na nossa atmosfera espiritual como que uma representação. Formas, pensamentos podem, inclusive, se separar de nós, né, e ganharem quase que uma vida própria, dependendo de quanto são alimentadas e mantidas pela intensidade de nosso pensamento e emoção. Então, imaginemos que uma forma de pensamento dessa tivesse, né, a possibilidade de se recobrir com o ectoplasma. Ela ganharia vida. Qual é a qualidade, né, ele diz aqui, formado pelo próprio médium ou buscado na vida íntima dos assistentes? O que acontece na nossa vida íntima, meus irmãos? Temos pureza de pensamento, pureza de sentimentos, né? E então, Emmanuel aqui está nos dando uma advertência muito séria. Por que as materializações não são tão frequentes e tão fáceis? Porque, de um ponto de vista técnico e de um ponto de vista espiritual, elas são muito complexas. Quando esses choques aparecem, violentos e imponderáveis, as linhas magnéticas da reunião oferecem acesso a irmãos nossos de consciência turvada, que penetram o recinto da prece à maneira de animais violando os altares de um templo. Então, nós percebemos aqui, né, um, isso aqui, meus irmãos, daria um estudo assim de fenomenologia espiritual através dos tempos, né? Na igreja, nas igrejas, formas demoníacas, libidinosas, né? Tudo isso é muito sério, né? Emmanuel aqui está dizendo se as linhas magnéticas da reunião que devem ser elevadas forem por causa de devido à irresponsabilidade de um ou dois participantes, nós podemos, né, afetar, inclusive, a saúde do médium de uma maneira muito séria. E se este, né, não tiver um controle mental e moral de si mesmo, isso também pode degenerar, né? Nós podemos oferecer a espíritos inferiores a opção, né, de tomarem conta desse processo. É por isso que Emmanuel nos diz para orientar, se formos fazer materializações,
que as orientemos no sentido, né, de cooperar na saúde humana. Então, ele diz ainda nessa mensagem que se encontra no livro Materializações Luminosas, de Ranieri, né? Por isso, se a nossa experiência pode cooperar convosco, sugerimos sejam quaisquer serviços de materialização movimentados na direção da saúde humana. Por enquanto, só o esforço assistencial aos doentes justifica o desdobramento intensivo das nossas atividades nesse setor. Considerando que a sementeira das convenções sadias pode ter lugar ao lado do pronto-socorro e da enfermagem, sem campo aberto às indagações sem proveito. Se for para fazer, né, façamos visando o tratamento, a saúde, o auxílio, porque aí o objetivo nobre, né, nos leva à caridade e nós estaremos cercados de espíritos benfeitores que procurarão orientar o trabalho, né, e assegurar que ele se faça da melhor maneira possível. Se formos fazê-lo para curiosidade, né, então aí temos que tomar cuidado, porque podemos abrir as portas para invasões perigosas. E aí nós começamos, né, a trabalhar alguns aspectos dessas diferentes formas de materialização. Na materialização extramediúnica, ocorrência também estudada por vários pesquisadores, né, renomados investigadores, é o próprio espírito do médium que se corporifica, total ou parcialmente, ou produz muitas vezes involuntariamente os efeitos ectoplásmicos que afinal resultam das próprias formas pensamentos que constrói, o que Emmanuel acaba de falar, né? Não precisam ser formas pensamentos negativas, claro. E para isso assinala Kardec que a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. E ainda é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Bom, a materialização extramediúnica, né, é o que nós podemos categorizar depois como desdobramento, materialização, bilocação, né, um conjunto desses fenômenos. Eurípides Barçanufo, quando deixa seus alunos em classe, né, entra em profunda letargia e vai atender a um caso de parto, né, a várias centenas de metros de lá, né, quilômetros mesmo, não centenas, né, mas alguns quilômetros de onde estava. E vai, faz, né, corporifica-se, atende a mulher, né, ajuda a dar, a trazer a criança, né, pelo parto, e depois volta, né? Antes que o marido bata na porta, ele diz aos alunos, ele está chegando, o esposo dela, quando ele chega, ele diz, pode ir, está tudo bem. Então, nós estamos diante de que tipo de fenômeno aqui, né? É um desdobramento, porque é um afastamento, como nós vamos ver nos próximos encontros, mas você pode se desdobrar sem se materializar. E Eurípides Barçanufo, nesse momento, né, ele está no processo de bilocação. Ele aparece em dois lugares, os alunos o estão vendo e a mulher o viu, né, porque ele se materializa, ele estava tangível, ele agiu no parto, né, da mulher, ajudou a dar à luz. Padre Pio, né, Dom Bosco e muitos outros santos da igreja apresentaram este fenômeno. No entanto, a igreja não tem como explicá-lo, né? Vai chamar de milagre, é como ela chama tudo aquilo que não sabe explicar. O desinteresse em explicar continua, né? Porque é muito confortável chamar de milagre, quando já há explicações. Mas, como sempre, né, a famosa Igreja de Roma continua na teimosia de não querer,
né, alterar suas crenças arcaicas. Então, e além disso, né, vemos ainda católicos atacando o espiritismo quando deveriam estudá-lo. Então, é bastante triste isso. Mas, parênteses fechado, né, nós vemos aqui que é o próprio médium pode comunicar-se. Por quê? Bom, ele se afasta do corpo, né? O médium, nós somos corpo, perispírito, espírito. O espírito é o gerente de tudo, né? Você tem né, os cavalos, a carroça, né, e o condutor. O corpo físico, né, ele seria como você separar a carroça e o cavalo, e ele usa o cavalo. O condutor, ele diz, não, eu não preciso da carroça agora, vamos colocar o corpo aqui como se fosse a carroça, né? E o perispírito sendo os cavalos. Então, ele vai se deslocar com os cavalos, funciona, né? Então, ele deixa a carroça, deixa o corpo, né? E se desloca com o seu perispírito. Só que, né, o perispírito tem essa capacidade de se recobrir, né, com o material, né, do, da interface corpo-perispírito, né? Do chamado corpo vital. E nós vemos aí, né, a possibilidade dessas materializações, de bilocações, aparição, né? Os santos da igreja, Santo Antônio de Pádua, né, que está em dois lugares ao mesmo tempo, Padre Pio vivia, né, apresentando esse fenômeno. Nunca deixou sua cidade, mas foi visto em Roma, foi visto em vários lugares, né? Aparece na tenda de um general que vai se matar, né? E ele diz, não faça isso, né? E o general não sabe quem é, né? Depois descobre, indo a Pietrantina, que se tratava do Padre Pio. Então, nós temos muitos fenômenos desse tipo, né? E este é um caso. Agora, como explicar, né? A doutrina espírita explica. E isso é muito interessante, né? Nós podemos ter as materializações múltiplas e simultâneas. Então, nos diz Aksakoff, no livro Animismo e Espiritismo, por conseguinte, divisávamos simultaneamente o médium e quatro figuras materializadas, cada uma das quais tinha seus traços particulares que as distinguiam das outras figuras, como se dá entre pessoas vivas. É escusado dizer que todas as medidas de precaução tinham sido tomadas para prevenir qualquer embuste e que nos teríamos apercebido da menor tentativa de fraude. Às vezes eles eram até radicais, né? Prendiam o médium com correntes, prendiam dentro de uma gaiola, uma coisa assim, às vezes até extrema, mas mostra, né? Agora, nesse caso, nós temos, né? Divisa-se o médium, porque ele também se materializa, parcial, totalmente, e junto com ele, né, então temos outras figuras materializadas. Então, divisa-se dois, três indivíduos, né, ao mesmo tempo, um deles sendo o médium. Então, isso são fenômenos de muita. Imaginemos a complexidade, né, a manipulação de todo o fluido necessário para isso. Buscar esses fluidos provavelmente não virão só do médium, mas também da natureza. Nós sabemos que o ectoplasma está disperso, né, em todos os seres vivos e também não vivos, né? Nós sabemos que ele pode estar na estrutura de minerais e plantas na atmosfera, né, por efeito daquilo que os indianos chamavam prana, né, essa energia vital. Nós ainda temos todo um universo a ser explorado nesse sentido, né? Um dia teremos provavelmente tratamentos médicos, né, que passam por esse tipo de uso de recurso, né? Um dia entenderemos por que estar diante de uma paisagem bela da natureza, de uma montanha, de um mar, um dia ensolarado, nos faz tanto bem, né? Provavelmente estamos ali absorvendo, né? Porque o ectoplasma ele pode estar adensado, né? Visível como essa massa, né?
esse líquido, né, viscoso, esbranquiçado, acinzentado, mas ele pode estar invisível, né, não se condensou, mas pode estar sendo transmitido, né, e absorvido. Então, nós temos aí todo um universo de estudos que temos que ter a humildade, né, de saber que temos que estudar, fazer pesquisa. E nós temos, no caso das materializações múltiplas e simultâneas, alguns casos muito interessantes, com médiums muito interessantes e com figuras muito interessantes, né? Aqui nós falamos de James Tissot, o famoso impressionista, né, francês, quadros belíssimos. E aqui está a descrição, né, de uma sessão em que ele participa. A sessão realizou-se na casa do pintor James Tissot, e além dele e do médium, que no caso aqui é o que está na foto, né, o Eglinton, só estavam presentes duas senhoras e um cavalheiro. O senhor Eglinton sentou-se numa cadeira perto do senhor Tissot, e nela se conservou durante todo o tempo. As portas foram fechadas à chave, ou seja, ninguém entra, ninguém sai. Alguns instantes depois, duas formas apareceram lado a lado, à esquerda do senhor Tissot. A princípio indistintas, pouco a pouco se tornaram visíveis a ponto de se poderem distinguir todos os seus traços. A forma masculina trazia na mão uma espécie de luz muito viva, com a qual iluminou o rosto da forma feminina. O senhor Tissot reconheceu imediatamente a última e, muito comovido, pediu-lhe que o beijasse, o que a forma fez repetidas vezes. Viu-se-lhe o movimento dos lábios. Depois desapareceu. O que tornou o fenômeno ainda mais impressionante foi o fato de aparecer o corpo psíquico de Eglinton através das outras duas formas. Houve, pois, uma tríplice materialização. Então é muito interessante, né? Porque e muito compreensível. O médium está em transe, ele se desdobra, né? Fornece toda aquela massa de ectoplasma, mas ele próprio é um espírito e tem um perispírito, né? O que é a materialização? São espíritos que estão invisíveis para nós, né? Porque estão numa dimensão de matéria que é muito sutil. Eles se recobrem com esse tecido, né? E podem, a partir daí, se tornar tangíveis, né? Se materializar. E o próprio médium pode fazer isso, né? E nesse caso acontece. Na verdade, nós veremos, né, que Tissot vai pintar este quadro. E então, aqui a respeito desse fato, né, de tanta repercussão na época, anota Delany, depois de informar que Eglinton serviu muitas vezes de médium para a materialização de aparições coletivas, que o pintor Tissot viu simultaneamente tão bem e por tão longo tempo que pôde com elas fazer belíssimo quadro. Duas formas, feminina uma, outra masculina, a primeira das quais ele reconheceu perfeitamente, e também o desdobramento de Eglinton, cujo corpo físico repousava numa poltrona a seu lado. Então ele pinta, né, o quadro, e isso é de uma coisa extraordinária, né, de grande beleza, de grande qualidade plástica, né, tendo um pintor, né, destes presentes. Então, nós temos uma variedade de materializações, não vamos entrar aqui em todas essas classificações, não acreditamos que isso seja necessário. Todos os tipos de materialização animada podem apresentar-se tangíveis, né, estereológicas, como diríamos, quando suscetíveis de serem apalpadas e examinadas, ou não tangíveis, né, intangíveis. Tanto as tangíveis como as não tangíveis são suscetíveis de surgir luminosas ou não luminosas, observando-se, todavia, que no caso das primeiras, diferentemente das materializações não tangíveis, muito dificilmente ocorre a luminosidade plena, sendo mais comum que compareçam quase opacas ou até não visíveis. Então, são
há muitas variações, né, do fenômeno, há muitas possibilidades naquela classificação que demos inicialmente, feita pelo Dr. Zalmino, né, tangíveis, não tangíveis, nós ter animadas, não animadas, né? Então nós temos todo um quadro de possibilidades que vai se fazer aí. A materialização inanimada refere-se ao aparecimento de objetos como produto de mentalização dos espíritos manipuladores do ectoplasma. Pode também, de conformidade com a intenção dos espíritos operadores, apresentar-se completa ou parcial. As coisas poderão surgir com sua forma inteira ou não. Como, aliás, né, às vezes, até as animadas. Um espírito pode materializar-se com a sua parte de cima, né? Só o rosto, a cabeça, né? E no caso das materializações inanimadas, também, né? Você pode ter materializações que vão ser perfeitas, completas, e outras que não, né? Isso depende certamente de quantidade de fluido, qualidade de fluido, capacidade do médium, capacidade do espírito, capacidade de mentalização, né? Como André Luiz, quando descreve, né? Que eles vão produzir uma glote, né? Um sistema vocal, né? Para que possa haver uma comunicação de voz direta, no livro Libertação. Então, nós temos esse tipo, né, de trabalho que é feito pelos espíritos, mas isso certamente depende de uma série de fatores, né? E aí temos as variedades, né? É o caso das automaterializações também. Na automaterialização é o próprio médium que se desdobra e, afastado do corpo físico, passa a aglutinar em seu perispírito o ectoplasma que produz, materializando-se total ou parcialmente. Ressalte-se que a automaterialização não se confunde com a materialização mediúnica conjugada que nós examinamos antes. Então, aquela do pintor Tissot, né, do médium Eglinton, nós temos uma materialização mediúnica, porque os espíritos estão se materializando, conjugada àquela do próprio médium. Nesta, há um espírito, né, que se apoia no perispírito do médium e transmite seu pensamento, revelando uma personalidade nitidamente diferente da do intermediário. Já na automaterialização, é o próprio espírito do médium que se materializa, temporariamente afastado do carro físico, mostrando-se com sua personalidade. Por exemplo, os casos de aparição tangíveis, né? Pessoas que foram vistas, né? Com aquele caso clássico, né, descrito na literatura de um pensionato de meninas em que uma das moças tinha, né, dormia e era vista andando em vários lugares do pensionato, né, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas ela não era só, né, vista por alguém que tivesse faculdade mediúnica, ela era vista tangivelmente por todo mundo. Então, provavelmente estamos diante de um caso desses, né, de materialização, de automaterialização, né? Quantos fenômenos, né, meus irmãos, tem na literatura, tanto espírita quanto não espírita, né? Que são incompreensíveis se nós não temos essas noções que são dadas pelo Espiritismo, né? Então, nós temos, né, uma quantidade aqui de fenômenos, né, de possibilidades que é muito grande. Nós falamos de algumas, abordamos algumas, né, mas a variedade é muito grande e nós temos, né, se eu posso aqui mostrar, né, por exemplo, temos aqui, né, um dos nossos arquivos. Então, você pega, por exemplo, né, os trabalhos aqui, por exemplo, nós temos, né, Photographing the Invisible,
né? Fotografando o Invisível, né? Aqui nós temos o livro do professor, né, Mathieu Tubino, né? Ectoplasma, com aqui também, né? Um outro de fotografia, aqui também fotografia psíquica, né? Aqui nós temos o caso, né, da fotografia de espíritos, também um outro desse domínio, né? Os trabalhos de Richer, por exemplo, né, nós temos uma variedade, né, um tratado de metapsíquica, no limiar do mistério, a grande esperança, 30 anos, né, de Richer, os trabalhos de Sharon Notzing, né, sobre materializações, é, os fenômenos de materialização, né? Então, há uma variedade de literatura muito grande e já muito antiga também, né? Os trabalhos do Crawford, né? Temos aqui a realidade dos fenômenos psíquicos. Esse era um homem que mexia com um pouco com tudo, né? Mas ele tem coisas interessantes. E nós vamos vendo, né, que há uma. E temos outros, né? Poderíamos aqui, né, mostrar os trabalhos, né, de alguns deles também, que, que são trabalhos que, num caso de uma pesquisa, né, nós teríamos que fazer uma, como por exemplo, né, nós temos o Zollner aqui, né, no final, temos vários outros, né? Sem contar os clássicos, né? Bosano, Aksakov, os trabalhos de Richer que têm uma variedade muito grande, uma importância muito grande. Então, nós temos, primeira coisa, temos que fazer uma revisão dessa literatura, grupos de estudos, né, que queiram se aprofundar, ver as regularidades, fazer um trabalho de categorização, né? Nós precisamos ter uma ideia mais clara, né, de tudo isso. Nós estamos aqui procurando oferecer, né, alguns elementos para valorizar esses estudos. E nós temos, né, um conjunto de protocolos que eles desenvolveram, mas hoje deveriam ser adaptados, né? Muitas dessas materializações eram feitas em condições de luminosidade difíceis de controle, porque eram luzes, né, muito fracas, vermelhas, lampiões, recobertos, né, com material, tecido vermelho, por exemplo, coisas para. Porque a luminosidade muito intensa implica, né, no problema da fotossensibilidade do ectoplasma. Embora alguns espíritos tenham conseguido, né, vencer essa dificuldade, mas não são muitos. E claro que hoje nós teríamos recursos para fazer, por exemplo, essas pesquisas em condições mais tecnicamente interessantes, né? Por outro lado, não devemos esquecer que Emmanuel nos recomenda tomar muito cuidado, né, e não fazermos isso por curiosidade. Se pudéssemos conjugar essas pesquisas com o trabalho da caridade, isso seria muito interessante, né? Mas seria muito importante termos, né, pessoas da área de ciência ou registros que pudessem ser analisados por estas pessoas, protocolos indicando, né, os cuidados tomados. Infelizmente, na história das materializações, nós tivemos sim denúncias, né, de fraudes. E é claro, como dizíamos, que podemos ter, né, esse tipo de problema. Isso é humano, né? E, contudo, nós temos casos notáveis, né, pesquisas que foram feitas
E no grupo de William Crookes havia uma grande afinidade, né? Ele era um homem muito que soube criar esse ambiente, né, de seriedade e ao mesmo tempo de respeito, e havia mesmo uma grande amizade, né, entre ele e Kate King, e havia momentos em que a médium, né, via-se claramente a médium na cadeira, né, em estado de letargia quase, e o espírito materializado ao lado. Kate King se deslocava, conversava com as pessoas, se deixava tocar. Então, as materializações de Peixotinho, Chico Xavier, né, e Pedro Leopoldo, são casos, né, que nós, o próprio Emmanuel, num certo momento, vai bloquear essas materializações justamente porque passam a ser motivo de grande curiosidade. Então, isso dá um trabalho imenso para os espíritos, porque chega alguém que não se preparou, né? Chega alguém que tem um pensamento descontrolado e eles precisam isolar essa pessoa para que ela não passe, né, a agir e manipular o ectoplasma. Então, há uma técnica, um aspecto técnico muito complexo e há um aspecto moral. Então, a pureza de sentimentos, de propósitos, né? Por isso que nós vemos os centros espíritas hoje que fazem trabalhos de cura, de passe magnético, né? Isso é muito bom mesmo direcionar para a cura, para responder às necessidades dos nossos irmãos, né? Porque ao menos aí temos um propósito nobre, né? E os fenômenos podem se apresentar sempre visando o bem e a caridade. Mas é claro que a pesquisa séria feita, né, de modo honesto, sincero, moralmente elevado, né, também é desejável. Agora, é aí que muitos cientistas que não conhecem a natureza do fenômeno vão ficar questionando, né? Ah, mas vocês não posso fazer isso a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não, não pode, porque você está lidando com a vida das pessoas, né? O que acontece num ambiente não com asepsia adequada, né? Se você, como descrita por André Luiz, se o ectoplasma é reabsorvido pelo médium depois. E é reabsorvido com contaminações. Então, nós estamos aqui lidando com um terreno que ainda é misterioso para nós, né? Então, à medidas que foram tomadas, né, o ectoplasma é liberado pelo médium, o médium perde peso naquele momento, depois retoma o peso, né? Parte, às vezes, do ectoplasma não é reabsorvido, né? O que que acontece, como, para onde ele é dirigido, né? Como isso é reposto depois para o médium, né? Porque nós sabemos que é um trabalho da espiritualidade para garantir a segurança do médium e a proteção dele. Mas eles não podem fazer milagres, né? Se você reúne um bando de pessoas ali que querem só, né, ver fenômenos e curiosidades, e não tem como proteger o médium. Então, você pode começar a ter, né, a materialização de formas, pensamentos desagradáveis, inferiores. Você pode ter uma reunião invadida por espíritos trevosos, né? E como é que fica a situação do médium nesse caso, né? Então, nós temos que ter esses cuidados, né? É necessário que nós saibamos como funciona. Por isso que o estudo é importante. Se vamos fazer, procuremos fazê-lo da maneira correta, né? O médium precisa tomar cuidados, precisa ter uma vida de equilíbrio, precisa ser alguém que está em processo de profunda reforma íntima. E aqueles que vão participar precisam ser pessoas que estão colaborando com a espiritualidade, né? Então, nós, desde os cuidados com alimentação, vestimenta, bebidas, né, pensamentos,
vida íntima, né? Você pode ser alguém muito distinto socialmente, mas ter uma vida íntima perturbada. E aí a pessoa não entende por que que ela não pode participar, ou às vezes é bloqueada pelos espíritos, né, da participação de uma reunião mediúnica ou de uma reunião de materializações, né? Então, nós temos que entender que há muitos aspectos e que são complexos. Agora, é claro que, pelo menos, o estudo destes fenômenos tem que ser feito por nós espíritas, porque o poder explicativo que eles possuem para que nós possamos entender os fenômenos que se passam, não só no centro espírita, mas na história da humanidade. Isso é muito importante. Porque se nós olharmos esses fenômenos ao longo da história, nós veremos que eles se reproduzem desde a memória dos tempos. Estão descritos na literatura, né? Na vivência desses 2000 anos de cristianismo, nunca se viu tanto. A vida dos santos, a vida das chamadas bruxas e bruxos, feiticeiros, magos, né, as tradições que vêm de países do Oriente, né, tradições mediúnicas, práticas religiosas da África, dos índios da América, estão repletas de fenômenos, né? E é claro que nós espíritas somos os únicos capazes de compreender e explicar esses fenômenos. A igreja, né, e as igrejas cristãs de modo geral estão atrasadíssimas nisso. As igrejas católica e protestante funcionam em sistema de binômio, né? Anjo ou demônio. Né? Como os anjos não têm autorização, né? Não, porque só os demônios têm autorização para se comunicar na visão católica. Né? Então, nós vemos que na protestante, idem. Então, é uma miséria, né? Uma miséria mental, quando nós temos a capacidade de entender esses fenômenos. E isso tira deles a grandeza? Não, não tira, né? Podemos chamá-los de milagres, porque são verdadeiros milagres. Uma pessoa que é capaz de se materializar, né, em bilocação, agir, falar, né, e o corpo dela está em outro lugar, claro que isso é um grande milagre, mas é um milagre, né, em termos, porque a explicação é possível. Isso não tira nada da grandeza do fenômeno. Compreendê-lo não tira nada, porque a inteligência é um dom que Deus nos deu. Né? Então, nós não entendemos por que que eles insistem, né? Nós vemos aí programas de católicos atacando Chico Xavier, né? Procurando ninharias interpretativas ridículas, né? Vimos agora recentemente um sujeito na internet, né, que tem aí um programa católico, assim, é de uma ignorância assustadora e eles continuam, não largam mão. Né? Ao invés, demoraram 400 anos para reconhecer que Galileu estava certo. Ridículo, né? Ridículo. O Papa João Paulo II devia ter ficado quieto, né? Era melhor não falar nada, que vir a público para reconhecer aquilo que até uma criança do pré-primário reconhece. Né? Então, a igreja faz um papel muito feio, as igrejas fazem um papel muito feio. Vão estudar, né? Vão estudar, é importante estudar, ler. Né? Tem hoje pesquisas, os casos de morte iminente, né? Agora estamos na questão dos ETs, né? Já estou vendo aí gente da igreja protestante, da igreja católica, né? O vice-presidente americano dizendo que eles são demônios, que o Espiritismo está falando desde 1857 que o universo está povoado de vida, de seres inteligentes, de várias dimensões. Tudo na cabeça dessa gente é demônio ou anjo. É impressionante. Né? É. 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 como se tivesse dois neurônios. É como se tivesse dois neurônios.
né? Nós precisamos de abertura, senão como é que nós vamos avançar? Espiritismo não é uma nova religião, o Espiritismo é uma filosofia que tem aspectos espirituais, né, profundos, uma espiritualidade que é a primeira vez na história humana que nós temos uma espiritualidade racional, né? Então, isso é importante, né? Nós temos que tomar cuidados e ficamos abismados assim, de ver como ainda não entendem, não compreendem, né? Teve um desses dias, né, falando de materializações, que disse: olha, é, veja, é fraude, porque o espírito se materializa, né? É fácil, né, fazer uma fraude, porque olha aqui a foto dele quando encarnado. Mas ele vai se parecer com quem quando ele se materializar? Com o vizinho. É claro que ele vai se parecer com ele. É ele que está se materializando. A pessoa não entende o fenômeno, ela não sabe do que ela está falando, né? Então, e se nós não estudarmos, vamos comprar a explicação dele. Claro que um espírito, né? Vamos supor que a sua mãe se materializa, ela vai se parecer com quem? Com a foto dela, né? Claro, não tem como se parecer com outra pessoa. Agora, como é que você explica quando o espírito aparece para alguém, como Leon Denis descreve no Invisível? Aparece como um senhor, já um jovem, né, de 20, 25 anos, fala para a moça que está diante dele: eu sou o José, seu irmão. Eu falo: não, imagina, o José era criança. Aí ele fala: ah, claro, né, quando eu desencarnei eu era criança, é criança. E aí ele toma a forma que tinha quando desencarnou, né? E aí ela percebe que é a mesma pessoa, né? Que o espírito ele não precisa ficar com a forma de criança para o resto da eternidade. A igreja vai dizer que é um demônio se disfarçando. Quer dizer, é muito limitado, né? É uma mentalidade muito pequena. E nós lemos, né? É, nós lemos, por exemplo, a história da igreja, né? Que quantidade extraordinária de fenômenos, que riqueza, né? A igreja tem. O Museu das Almas do Purgatório, né? Feito para quê? Justamente para guardar, né? Podemos falar disso numa outra ocasião, né? Os trabalhos do professor Clóvis Nunes, do pesquisador Clóvis Nunes no Brasil sobre o assunto, vocês podem encontrar na internet, né? Falando do Museu das Almas do Purgatório, né? Está claro ali, né? As almas dos padres, freiras e pessoas se comunicando, né? Nas igrejas com fenômenos, às vezes, impressionantes. São demônios. Um padre que roubava a igreja e que volta para dizer: olha, o dinheiro está em tal lugar, por favor, vão lá, porque não consigo ter paz. É um demônio? Uma alma que quer corrigir o erro que fez. É um demônio? Então, meus queridos irmãos, vamos sair, né, da preguiça, da inércia, do comodismo mental. Vamos abrir um livro espírita e estudar. Não precisa virar espírita, não, né? Continua católico. Allan Kardec não queria converter quem já tem religião. A preocupação dele eram os ateus, os materialistas, né? Os niilistas, porque esses estão caminhando para o suicídio. Quem tem fé está protegido, né? Agora nós precisamos ter bom senso, né? Ter bom senso. Falar sem estudar, sem conhecer, né? Nós podemos falar da riqueza da Igreja Católica, da espiritualidade maravilhosa que existe nos trabalhos, né, dos grandes místicos, né, na beleza extraordinária de um Francisco de Assis, na caridade notável de Padre Pio, as grandes almas, né, na grande mística de um João da Cruz, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, né, São Vicente de Paulo, o trabalho de amor e caridade deste grande espírito,
né? E a doutrina espírita está, né, o Livro dos Espíritos é assinado por Santo Agostinho, São Vicente de Paulo e tantos outros. Nós respeitamos a tradição espiritual da Igreja Católica. Agora, essa teologia limitante, né, precisa ser alterada, né, para que haja avanços, né, para que nós possamos realmente abrir novas fronteiras, né, mostrar que ideias como céu e inferno já acabaram há muito tempo, não tem sentido manter isso, né. Então, vamos avançar, né? O estudo nos permite avançar. Então é isso, amigos. Nós finalizamos por aqui, agradecendo o carinho, a presença, a participação, os questionamentos. Aos poucos vamos olhando, né, se há pessoas. Sabemos que esse é um estudo muito árido, né? Muito árido. E provavelmente serão raríssimos aqueles que chegarão, né, ao final de um estudo como esse. Mas aí está, né? É o primeiro que ganha, né, é aquele que faz o estudo, porque tem que estudar e preparar. E aqueles que tiverem boa vontade depois, né, e quiserem aproveitar esse esforço. O importante é que nós espíritas tenhamos sempre o hábito do estudo e do estudo sério, né? Não é para ficar na superfície, é para realmente aprofundar. Então, queridos amigos, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine a todos. Muito obrigado e que Ele nos permita estarmos juntos na próxima semana. Um grande abraço.